Sabe a diferença entre adicional de insalubridade e periculosidade? Ou melhor, sabe como calculá-los na folha de pagamento? Relaxa, independentemente da resposta, hoje no De Frente com o DP, nós vamos solucionar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Vem comigo? E boas-vindas ao De Frente com o DP, seu ponto de informações da Solid sobre o departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo, e hoje, para conversar tudo sobre esses dois adicionais, eu estou aqui com a consultora e auditora trabalhista, Vanessa Soares. Luísa, é um prazer estar aqui novamente e vamos juntas tentar descomplicar um pouco desse tema e esclarecer as dúvidas dos profissionais. Então, Vanessa, vamos ao primeiro ponto. O que é considerado insalubridade e como que o adicional funciona? Então, vamos lá. Em relação à insalubridade, ela é devida quando o trabalhador, no exercício das suas atividades, ele fica exposto a agentes nocivos à sua saúde. E aí a gente pode citar como exemplo produtos químicos, barulho excessivo, temperaturas extremas, fora dos limites de tolerância que são estabelecidos na NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego. E quanto à periculosidade, o que ela é, e como que o adicional funciona? Diferente da insalubridade, a periculosidade ela está relacionada a riscos iminentes à vida do trabalhador, como por exemplo, explosivos, eletricidade e inflamáveis. Esse adicional ele visa, Luísa, compensar e reconhecer os riscos que o colaborador enfrenta no dia a dia no exercício das suas atividades. E esses riscos, essas atividades, elas são estabelecidas na NR16, também do Ministério do Trabalho e Emprego, que é onde estabelece quais são as atividades que geram aí a periculosidade. Vanessa, entendi, mas para resumir, para fechar, quais são as principais diferenças entre a periculosidade e a insalubridade? A principal diferença, Luísa, entre os dois é a natureza do risco. Enquanto a insalubridade ela afeta a saúde do trabalhador a médio e longo prazo, a periculosidade ela já traz um risco imediato à vida. Uma outra diferença entre os dois adicionais é em relação ao percentual pago. Em relação à insalubridade, ela é sobre o salário mínimo e é conforme o nível. Então, são 3 níveis na insalubridade: mínimo, médio e máximo. Sendo o mínimo 10%, o médio 20% e o máximo 40% sobre o salário mínimo. Já a periculosidade, ela é um percentual único, que é de 30%, sobre o salário base do colaborador. Mas há um ponto importante para a gente ressaltar que há convenções coletivas que estabelecem base de cálculos diferentes. Não percentuais, mas base de cálculo, como ao invés do salário mínimo, considerar o salário base. E a insalubridade considerar também só o salário base, não incorporar. Então tem essas diferenças entre os dois adicionais em relação ao pagamento. E Vanessa, uma curiosidade que eu tenho, é possível acumular ambos os adicionais? Essa pergunta é super recorrente, mas não pode. Já adiantando a resposta, não pode. A CLT, lá no artigo 193, ela já estabelece que não é possível acumular os adicionais. Então, quando o trabalhador ele está exposto no exercício das suas atividades aos riscos que geram a periculosidade ou aos agentes que geram a insalubridade, ele vai precisar optar qual dos dois benefícios ele vai querer receber. E aí ele tem que fazer os cálculos e ver de acordo com a remuneração dele, dependendo do risco da insalubridade, do grau da insalubridade, qual é mais benéfico para a situação dele. Vanessa, então, para facilitar a rotina do DP, você pode me dar alguns exemplos de como calcular esses adicionais? Claro, e aí a gente pode começar pela insalubridade. Então, papel e caneta na mão e vamos para os cálculos. Vamos utilizar o Pedro como exemplo. Um soldador que recebe R$ 1.800 mensais. Sua atividade foi considerada como grau médio, ou seja, o adicional equivale a 20% do salário mínimo. Nesse caso, o DP precisa realizar o seguinte cálculo. O adicional de salubridade, 20% de R$ 1.518, que é o salário mínimo vigente. O adicional de salubridade será igual a R$ 303,60. A remuneração do Pedro será os R$ 1.800 de salário mais os R$ 303,60 de insalubridade, totalizando R$ 2.103,60. Caso a atividade do Pedro fosse classificada em mais de um grau de insalubridade, o cálculo deveria considerar o percentual de maior risco.
Agora vamos para o cálculo da periculosidade. Como exemplo, vamos usar o Tiago, que trabalha como vigilante armado e recebe um salário de R$ 2.400 mês. Nesse caso, o cálculo seria 30% do adicional de periculosidade sobre o seu salário base, que é os R$ 2.400, que é igual a R$ 720. A remuneração do Tiago será o somatório do salário base dele de R$ 2.400 mais o adicional de periculosidade de R$ 720, totalizando R$ 3.120. E você comentou comigo mais cedo que esses adicionais, eles são obrigatórios, porque eles estão na CLT. Então, me conta, quais são as consequências para a empresa e para os colaboradores no caso desses adicionais não serem cumpridos? Inicialmente, é importante deixar claro que a responsabilidade pela definição da exposição dos agentes, dos percentuais que serão pagos, qual adicional será pago, não é do departamento pessoal, e sim da área de segurança do trabalho. Uma vez definidos os riscos, e os adicionais que os colaboradores têm direito, a empresa deixar de efetuar o pagamento desses adicionais, além de ela criar um passivo trabalhista, ela gera uma insatisfação dos trabalhadores, que, como a gente já citou anteriormente, são atividades que podem ali prejudicar tanto a saúde como gerar riscos à vida. Então é importante que a empresa cumpra de fato as obrigações que são devidas. Já em relação aos colaboradores, é importante que eles conheçam as regras para que eles possam reivindicar os seus direitos. E Vanessa, então, para encerrar, você pode citar para a gente algumas dicas de como o DP pode fazer a gestão desses adicionais? Claro. Eu vou começar reforçando o que a gente acabou de falar, que a responsabilidade pelo enquadramento dos riscos não é do departamento pessoal. Ele precisa receber essa informação das áreas de medicina e segurança do trabalho. Mas é importante que o departamento pessoal ele conheça as regras, as normas aplicáveis, para que ele pague os adicionais correspondentes de forma correta. E, além disso, ele precisa ter uma comunicação clara entre os setores internamente e também com os colaboradores, incentivando para o uso correto dos equipamentos de segurança, os EPIs, para que amenize os riscos também para o colaborador. E, por fim, a empresa deve investir em melhorias no ambiente de trabalho a fim de minimizar esses riscos e adotar medidas que promovam um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada pela presença e por tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Sou eu quem agradeço o convite, Luísa, e eu espero realmente ter esclarecido as principais dúvidas sobre o tema. E para você que chegou até aqui, eu deixei alguns materiais gratuitos sobre esse assunto aqui na descrição do vídeo. E não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e até o próximo De Frente com a DP.